Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa ZZZ Durma Bem, é um programa que vai ajudar você a dormir uma noite inteira de forma natural. Eu me chamo Acrísio e há mais de 17 anos eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Sou especialista em desenvolvimento pessoal. Já treinei mais de 5.000 pessoas e no decorrer desse tempo eu percebi, e muitas pessoas narravam para mim, que elas passavam a dormir a noite inteira como nunca haviam dormido antes. Já nem se lembravam mais qual foi a última noite que haviam dormido tranquilamente. E no decorrer do treinamento elas narravam isso. Isso foi me chamando a atenção, a quantidade de pessoas que passavam por esse momento de mudança na vida dela, de algo que a gente nunca pensou que não era a intenção, né? Então, isso me despertou para, ó, quando eu tenho consciência dos meus limites, quando eu consigo mudar meu padrão mental, quando eu consigo equilibrar minhas emoções, quando eu consigo unir pensamento, emoção e instinto, a força de agir, eu mudo tudo, inclusive meus estados, em que antes eu não conseguia mudar, como, por exemplo, o dormir, né. E aí eu passei a me dedicar a isso. E hoje eu quero responder uma pergunta que me fizeram, e de repente você também pode me fazer perguntas. Você que me assiste, você pode fazer perguntas, sobre situações de privação de sono e o que fazer. E a pergunta de hoje é: não dormir é genético? É interessante isso. E me lembra uma pessoa, que eu vou dar o nome de Dani, para não revelar o nome dela. Eu sou terapeuta e atendo muitas pessoas, né, e ela me falava assim: "Herdei dos meus pais, que herdaram dos pais dele, o não dormir, problemas de insônia, distúrbios do sono. E todas as 2 horas da manhã eu me acordo. Vou fazer xixi, vou à cozinha, pego água, tomo, e dali para frente é uma luta para voltar a dormir. Todas as noites". Bom, e aí ela diz assim, que herdou, é hereditário, é hereditário, né. Bom, a pergunta é: com base em quê? Com que dados? Com que informação ela diz que herdou? Talvez herdar aí tenha a conotação de querer dizer que é algo genético, né, porque como ela não tem um controle sobre isso, então talvez tenha essa conotação. Mas vamos falar da "eu herdei". E aí eu fui pesquisar no dicionário, por que é herdar? Porque para mim herdar não é bem isso, herdar é outra coisa. E aí o dicionário diz assim: herdar é receber de alguém por ocasião da morte, por sucessão ou legado, né. Então receber de alguém por ocasião da morte. Meu pai faleceu e eu herdei um Fusca 1500, 1500 cilindradas, ano 1972, amarelo, né. Isso é um herdar, é herança. A sucessão também acontece, eh, em questão de empresas que os pais deixam os filhos assumirem a empresa, então eles preparam a sucessão deles. O legado é por testamento, né, ou transmitido para gerações que seguem, né, aquele legado. Né, meu pai, cuidava dos pobres e desamparados, e eu também faço isso, meu avô fazia isso, né. Então um legado. Eh, bom, herdar então não significa algo que eu não tenha controle, é algo que eu recebi. Então eu recebi o que eu recebi, né. Talvez então seja mais fácil atribuir à família do que lutar por uma mudança. É.
Eu herdei, eu herdei. Então talvez seja mais fácil dizer isso, herdei e não tenho controle sobre isso, mas o fato é que você sim tem controle. Você pode mudar essa situação, né. Mas é preciso lutar. Então talvez eu não queira lutar, talvez eu queira permanecer assim. E por qual motivo eu quero que isso permaneça assim? Aí vem uma segunda explicação. É a forma de dizer: "Eu pertenço a essa família, eu me pareço com eles. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim. Eu me pareço com eles, eu sou da família", né. E por falar isso, eu não posso fazer diferente. É aí que começa a ficar difícil, né. "Pô, não posso fazer diferente mesmo? Só porque eu sou da família, eu não posso dormir bem à noite, eu tenho que herdar isso?" Como uma pessoa uma vez foi me procurar no consultório e disse assim: "A Cris, eu estou muito preocupado, porque o meu avô faleceu aos 42 anos. O meu pai faleceu aos 41 anos". E eu falei: "Espera aí, e você tem que idade?" Ele disse: 40. Então ele acredita que tem que passar pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho, né. Então o pertencimento faz isso, né. Você pode fazer diferente sim, né. Você pode. Então já começa colocando isso na cabeça. Você pode voltar a dormir a noite inteira e de forma natural, sem precisar tomar remédio, sem nada, né. Bom, então a pergunta era: com base em que você diz que herdou? A segunda agora é esse pensamento: "Eu herdei de meus pais", ele condiciona você a acordar na hora exata. Eu e ela a pessoa cita que às 2 horas da manhã eu acordo, assim como meu pai fazia, como meu avô fazia, 2 horas da manhã, e ela acorda. Então esse pensamento condiciona. Você sabe que nós temos um relógio biológico dentro de nós, né, nós chamamos, cientificamente é conhecido como ciclos circadianos, são algo que se repete, é como o ciclo menstrual a cada 28 dias, né. Eh, Nascer, viver, morrer é um ciclo enorme em nós, né. A alimentação, o sono, todos são ciclos e nós temos relógios que disparam situações na nossa vida, como por exemplo, a hora de fazer as necessidades, de ir ao vaso. Tem pessoas que são muito reguladas nisso. Acabam de tomar café, tem que correr para o vaso. Ou é depois do almoço, ou é depois da janta. Tem gente que é quando chega no serviço, lá no trabalho é que vai para o banheiro. Eu tinha um amigo que era assim, ele chegava no trabalho e ia para o banheiro, pegava o jornal e ia para o banheiro, né. Então, ó, ciclos. Então eu coloco uma frase na minha cabeça, que eu herdei isso da minha família, dos meus pais, que herdaram dos pais dele, e às 2 horas da manhã todos acordavam. Eu também acordo às 2 horas da manhã. A tua estrutura, o teu biológico vai ajudar você a acordar às 2 horas da manhã, né? E faz com que o herdei aconteça, né? A herança, ela 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 continua, né. Então, o herdei acontece toda madrugada, eu herdei, eu herdei, eu herdei, né. Por acaso essa pessoa, tem um avô vivo e ela vai herdar alguma coisa dele. Eu continuo fazendo parte da família, né. E aí, uma por que você vai ao banheiro? Pergunta boba, né. Porque eu quero fazer xixi, porque eu estou com a bexiga cheia. Por que você está com a bexiga cheia? Você sabe que no sono, à noite, as funções renais são diminuídas, então a gente entra num estágio de pausa. Então as funções renais são diminuídas, consequentemente a produção de urina reduz. Não precisaria acordar de madrugada para ir ao banheiro. Mas por que eu vou? Porque antes de dormir eu tomo água. Tomo água. Claro, essa água vai ter que sair, vai encher a bexiga e qualquer posiçãozinha eu sinto que tem urina para fazer, tem xixi, estou com a bexiga cheia, né. Então, você acorda, estou com a bexiga cheia, mas por que você foi beber água? A pergunta é: você não foi obrigado a beber água? Vou ficar com sede à noite, você nem sabe se está com sede, você está dormindo, alô? Você está dormindo, você não sabe, você não precisa encher a barriga d'água para ir dormir. E aí
Por que você não dorme? Porque você fez uma rotina longa. Saiu do quarto, se levantou, foi ao banheiro, talvez tenha acendido a lâmpada, ou não, fez xixi, se levantou, foi à cozinha. Às vezes sabe o quê? Beber água. E ela fala isso: "Eu vou tomar água, vou à cozinha e bebo mais água, porque eu vou ficar com sede". Ela chega na cozinha, acende a luz, abre a geladeira, se não acende a luz, abre a geladeira e vem a luz da geladeira, pega a garrafa, pode ir ao filtro também, pega copo, enche, bebe água, coloca na pia, e aí, olha, depois desse processo todo, que levou mais de 1 minuto, no mínimo uns 4, 5 minutos, é o tempo suficiente para você se despertar. E aí não encontra sono mais, porque vai juntando outras coisas, né? Pensamentos, novos pensamentos, isso, dúvidas, passa pelo corredor, vê alguma coisa fora do lugar, fica com raiva, ou se lembra que tem que fazer alguma coisa, pronto, acabou o sono. Né? Aí você fica lutando contra o sono e diz: herdei. Então é melhor trocar o herdar por eu aprendi a como fazer para ficar acordado à noite. E aí sim pode falar de herança, né, um legado. Um legado, eu aprendi. Mas se é legado, eu posso deixar, agradecer. Muito obrigado. Eu não quero mais esse legado, eu quero dormir em paz, porque nós já vimos quanto adoecimento uma noite mal dormida pode trazer, né. Você, eh, se lembrar nos vídeos passados, a gente chega a falar até infarto, hipertensão, ansiedade e uma série de outras coisas que levam ao adoecimento, esquecimento, baixa produção muscular. Nossa, e isso desencadeia outras coisas, né? Vamos ao nosso quiz. O que você acha? Não dormir é genético? Sim, não ou é um mito? Bom, sem comprovação científica não podemos dizer que dormir é genético. Então, não é genético. Não temos comprovação científica no seu caso. Você foi ao médico, você fez exames laboratoriais científicos? Não. Você simplesmente traduziu e herdou. Então não é genético. Você não pode dizer que é genético. Né? É um mito? Bom, herdar é uma ideia de pertencimento. Não é genético. Então você pode estar tornando esse pensamento verdadeiro, mas ele não é verdadeiro. Ele é um mito, você aprendeu, não é herdado, né? Você aprendeu. Então é um mito, não é genético, tá? Vamos para frente, então, nosso quiz é esse, né? Imagina você voltando a dormir uma noite inteira. Nossa! De forma natural, sem ajuda de remédio. Você se deita, dorme, acorda só no outro dia, descansado, disposto, animado, tranquilo, feliz. Nossa, como que vai ser esse dia, né? Então, você consegue se imaginar assim? Mas e se dormir, o não dormir, for genético? Aí não dá para dormir a noite inteira de forma natural, não é mesmo? Então não dá. Mas nós já vimos que o verbo herdar, isso dos meus pais, é uma instrução mental e não genética. E como toda instrução mental, eu posso muito bem dizer para mim mesmo: eu sou como eles. É, então pronto. Eu pertenço a essa família, eu não preciso repetir isso, está tudo certo. Né? Mas se você diz eu sou assim, isso dispara todo o comportamento que leva a ter uma privação de sono. E a gente viu, tomar água antes de dormir, acordar a programação, eles acordavam às 2 da manhã, e fazer xixi, e tomar mais água, e assim por diante. Isso torna o hábito um fator genético, como pode? Então, não é genético, é um hábito, né? Tá certo. Vamos continuar, vamos continuar. Há um estudo feito pela Universidade Livre de Amsterdã, um estudo gigantesco, com 133 mil voluntários, é muita gente,
Eu duvido que tenha havido um estudo tão grande quanto esse, né. 133.000 voluntários. E é o seguinte, o estudo chega a uma frase que quem não consegue dormir pode ter genes premiados, uns genes, assim, defeituosos, sete genes, que produzem proteína e que regulam nosso metabolismo, causando a insônia. Mas não causa só insônia, ele causa mais algumas outras coisas, causa doenças como depressão e ansiedade. 7 genes. Quem não consegue dormir pode ter esses genes premiados, defeituosos, né, com algum problema. Vamos olhar para isso? Cara, 133.000 voluntários é muita gente, então a gente pode dizer que é sim, é genético. O não dormir é genético. Bom, primeiro ponto. Não significa que quem não dorme ou tenha depressão e ansiedade tenha problema genético apontado, não significa isso. Não diz que quem não dorme ou tenha ansiedade e depressão tem problemas nesses 7 genes. Ele não disse isso. Sob forma nenhuma, ele foi claro. O estudo disse: quem não consegue dormir pode ter genes premiados. Esse é o nosso segundo ponto. Quem não consegue dormir, não é quem tem dificuldades para iniciar o sono noturno, mas dorme. Ele não diz quem estava dormindo e acordou e foi fazer xixi tem 7 genes defeituosos. Ele não disse isso. Ele também não disse quem acorda de madrugada e não volta a dormir após 2 horas tem problema. Não disse isso. Ele disse, o estudo diz, quem não consegue dormir. Então é não conseguir dormir, é passar a madrugada acordado. E terceiro ponto, ele diz, pode, pode. Poder é diferente de tem. Pode ser que, não é que tenha. Eu posso não dormir a madrugada inteira e não ter esse problema. Pode ser, né, que tenha esse gene premiado. E aí, assim, todo cientista trabalha com essa hipótese, porque é mais ou menos como uma ciência exata. Eu não posso dizer que sem que isso se comprove para todas as pessoas, para todos os casos. Ele não estudou todos os casos. Ah, mas é uma quantidade muito grande. Sim, mas pode ter outros 133.000 pessoas que não durmam à noite e não têm esse problema. Então não dá para ser categórico e afirmativo, sabe? Dizer que 1 mais 1 é 2, eu posso dizer que 1 mais 1 é 2 aqui, na China, na União Soviética, em guerra, ou na África. Sempre vai ser 1 mais 1, sempre, sempre, em qualquer lugar. Na Lua, em Marte, no Sol, 1 mais 1 é 2. Aí, a não ser que prove o contrário, não sei como pode acontecer. Mas nesse caso, não, não. Né? Quarto ponto, a ansiedade, ela leva ao distúrbio do sono. E no caso do estudo, quem não dorme, por causa desses 7 genes, vai ter problemas com ansiedade e depressão. Vai ter. Né? Aqui, a gente sabe que quem é ansioso tem problemas para dormir, tem problemas de privação de sono. A ansiedade provoca isso. E eu tenho uma ansiedade, quando eu estou deitado e não consigo dormir, eu entro numa situação de ansiedade. E isso me atrapalha. Né? Existe até um estudo na higiene do sono em que é aconselhável que, se você passar mais de 20 minutos na cama sem conseguir dormir, que você se levante, vá para um outro lugar, pegue um livro para ler, um livro chato, né, porque se for um livro muito interessante, você não volta para o sono, mas pega um livro chato, faça a meditação, faça um relaxamento, coloque uma música suave, né, e possa descansar. Né? Mas a ansiedade leva a distúrbios do sono. Assim como o quinto ponto, a depressão também leva ao distúrbio do sono. Nesse estudo,
das 133.000 pessoas, esses 7 genes levam à depressão. Não podemos dizer que toda depressão é função disso. Então a depressão leva também a distúrbios do sono. E sexto e último ponto, o volume de pessoas pesquisadas não significa que todos os casos sejam. Por isso que ele disse pode, né? Bom, aí a gente pode dizer assim, o seu caso, você que me ouve agora, você tem dificuldades para iniciar o sono? É esse o seu caso? E aí você vai começar a dormir 1h da manhã, 2h da manhã, né? Você acorda à noite e tem dificuldades para voltar a dormir, como o exemplo da Dani, né, que acorda às 2h, vai fazer xixi, toma água e tem dificuldades para voltar a dormir? O seu caso, só dorme 2 ou 3 horas? Só dorme 2 ou 3 horas por noite? Né? Ou não dorme de vez? Não dorme. Tem que saber qual é o seu caso. Mas se o seu caso é um desses 3 que eu citei, significa, com garantia, que sem uma avaliação médico-científica, que seja genético mesmo, você pode dizer com todas as palavras, meu não dormir, meu problema de privação de sono é genético, que eu herdei dos meus pais? Não, você não pode dizer isso. Definitivamente não. Então a gente pode entrar no nosso quiz novamente, né? E no nosso quiz diz, não dormir é genético? Sim. Sim, nos casos estudados, sim. Para essas 133.000 pessoas, se identificou 7 genes com problemas, né? Então, nesses casos, sim, não no seu. É genético? Não. No seu caso, se não avaliado por médico, não é genético. É um mito? Bom, se você quer ter algo que você não sabe se tem, é um mito, né? Se você dizer que é genético, que é hereditário, você criou um mito. Você está vivendo de um mito. Já pensou? Coisa de louco, né? Quando você diz, eu não posso dormir porque é genético, é hereditário, você está querendo dizer que você não pode fazer nada? Que só remédio resolve? E que talvez nem remédio? E que por isso, voltar a dormir uma noite inteira sem ajuda de remédios, de uma forma natural, é impossível para você? Olha só, você está se impossibilitando, né? Eu vou contar 4 casos sobre o que fazer diante dos não ou das impossibilidades que o mundo, que o universo lhe lança, inclusive genética. Está a fim de ouvir? O que fazer? No seu caso não é genético, então você pode dizer isso, você não foi avaliado, né? Mas supondo, né, que nós tenhamos problemas genéticos, supondo, nossa, vou contar 4 casinhos para você, casos pequenos. E o primeiro, começa com uma frase dita por essa pessoa: "Pés, para que te quero, se tenho asas para voar?". É uma frase da Frida Kahlo. É uma pintora mexicana, nascida em 1907, falecida em 1954. Ela faleceu aos 46 anos de idade, né? Nova. Aos 6 anos, Frida teve poliomielite e perdeu a função, teve redução nas funções de uma das pernas, aos 6 anos de idade. Já jovem, ela sofreu um acidente. Ela estava num trem e um caminhão, dizem ônibus, e outros dizem que foi um caminhão, que bateu e uma barra de ferro perfura o abdômen dela. Ela ficou muito tempo no hospital e passou o resto da vida com colete ortopédico. Colete ortopédico naquela época, 1930, como era, né? Devia ser um trem muito duro, né? Muito incômodo, grosso, pesado, incomodava demais, né? E aos 45 anos ela teve amputado os pés por gangrena. Aos 46 anos. Foi quando ela disse: "Pés, para que te quero?
Se tenho asas para voar. Ela foi uma pintora e revolucionária mexicana. Então, diante de impedimentos que o universo trouxe, ela soube passar por cima. Mas a Cris Jo, ela não teve problema genético, como eu tenho e não posso dormir à noite. Mas ela superou os obstáculos com pensamentos e atitudes possibilitadoras. Você conhece pessoas que para cada ideia tem 5 sugestões negativas para destruir a ideia? Então, ela para cada pensamento negativo, ela tinha 5 possibilitadoras. "És para que te quero, se eu tenho asas para voar?". Olha só, né. Segundo exemplo, um exemplo que eu conheci, é de um anão, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E esse anão, ele queria muito jogar basquete. Você sabe que anão, o nanismo é um problema genético, né. É. E, no caso dele, ele queria jogar basquete, mas a escola nunca permitia que ele fosse jogar. Nunca permitia que ele jogar. Como jogar basquete? Como jogar basquete, né? Então ele insistiu, insistiu, insistiu tanto que colocaram ele, depois de alguns anos, para jogar no time lá. E sabe o que aconteceu? Surpresa, ele se tornou a arma invencível daquele time, porque as pessoas, jogadores de basquete muito altos, e ele baixinho demais, os altões não conseguiam pegar a bola da mão dele. Então ele conseguia chegar, passar por todos, até chegar ao garrafão e passar a bola para o colega, que o colega arremessava, né. E ele transformou o que era impedimento em possibilidade, né. Descobriu a grande vantagem, um problema genético que ele, colocou a favor dele. Terceiro exemplo que eu quero dar sobre, limitação genética. Lizzie Velasquez, considerada a mulher mais feia do mundo. Ela é viva. Ela é norte-americana e tem uma rara doença genética ainda não identificada. É desconhecida essa doença. E ela tem um problema que ela não consegue, reter peso. Ela é muito magra. E por causa disso também, deformidades no rosto, no corpo, e ficou cega. Imagina a quantidade de bullying que essa mulher sofreu na vida dela, né. E hoje ela dá palestras sobre autoaceitação e como ser mais otimistas. Para uma mulher passar por tudo isso, ela usou a desvantagem a seu favor, né. Problema genético. E o quarto e último exemplo que eu quero dar é de Nick Vujicic, o homem sem braços e sem pernas, que você já deve ter visto em algum lugar, algum vídeo motivacional. Ele tem a síndrome de tetramelia. Então, e ele ao nascer ele já estava assim, né, e aos 8 anos ele tentou suicídio. E ele sempre dizia isso: "Por que eu, meu Deus? Por que eu, meu Deus?", né. Ele percebeu que só com a fé ele conseguia superar as dificuldades. E hoje ele nada, ele joga futebol do jeito dele, ele dá palestras, ele vive. E ele diz uma coisa, para superar as dificuldades, para todos os que acreditam que é impossível vencer, as deficiências genéticas: "Eu tenho a chance de escolher. Eu tenho a chance de escolher, assumindo a responsabilidade por minha felicidade". Aí eu pergunto: não dormir é hereditário e você não faz nada, vai continuar desse jeito? Não dormir é genético e você vai continuar desse jeito, não vai fazer nada para a sua felicidade? Você quer mesmo dizer que você não tem escolhas nessa situação? Não há estudos que comprovem esta afirmação, que não dormir é genético. Ainda não, né. O que há são casos em estudo.
E o seu não deve ser um deles, né. E se for, tomara que saia um laudo e que você possa lutar contra esse laudo. Não contra o laudo, mas contra essa situação, como os 4 exemplos que eu lhe dei, né. Você só não entende o porquê. O porquê você não está conseguindo dormir à noite. Só não entende isso. E busca encaixar em algum lugar, como não dormir é genético, não dormir é hereditário. Mas você só não entende o porquê. Busca entendimento, né. Você tem mantido, em função disso, pensamentos que levam você a ter dificuldades com o sono. Seus pensamentos fazem isso. Além disso, comportamentos que levam seu corpo a estar em vigília. Comportamentos, como tomar água à noite, beber bebida alcoólica à noite, café depois das 6, comer muito depois das 6. Tem uma série de coisas. Ficar no computador até vir o sono, não vai vir o sono, né. E outra coisa que você faz também, além de pensamentos, de comportamentos, você está tendo resultados e efeitos negativos por isso. Você está recebendo tudo isso. Bom, você pode então transformar tudo isso. E eu digo, você está livre dessa condenação genética, você não está condenado. Volta a dormir a noite inteira e da forma natural, sem remédios. Volta. Há caminhos seguros para fazer isso. E eu sei esse caminho. Mas foi ótimo conversar com você sobre não dormir é genético, não dormir é uma escolha, não dormir é um fazer, é um comportamento, não dormir à noite é um pensamento, não dormir é muita coisa, muita coisa. Não resuma, não reduza não dormir a genético, a hereditário. Assume a escolha, assume o resultado da busca da felicidade para você. Obrigado por ter ficado até agora comigo e eu desejo para você um bom sono, bom descanso quando esse momento chegar. Grande abraço.